Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025, hoje para falar sobre a opinião do colega jornalista Mauro César Pereira no Cartão Verde e também no UOL. Ele escreveu um texto comparando o efeito suspensivo, comparando o caso de Bruno Henrique e Alan do Palmeiras, destaque jovem da categoria de base do Verdão, que brilhou inclusive na classificação do Palmeiras na última quinta-feira contra a LDU no Allianz Parque. Destaque da partida, o Alan, ele tomou um cartão vermelho contra o Fluminense em julho e depois pegou 2 jogos de suspensão pelo STJD, cumpriu um e o Palmeiras depois conseguiu um efeito suspensivo. O Bruno Henrique foi condenado pelo STJD no dia 4 de setembro a 12 jogos de suspensão por ter forçado um cartão amarelo na partida entre Santos e Flamengo, entre Flamengo e Santos, em 2023, na reta final daquele campeonato, que teve inclusive o Palmeiras como campeão. O caso do Bruno Henrique demorou muito a ser julgado, como de praxe pelo STJD, e teve também o seu julgamento para julgar aí os recursos tanto da defesa quanto da acusação, também adiados. O julgamento vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 10. E aí o Mauro César Pereira, para dizer que jogadores atuam sob efeito suspensivo, comentou isso aqui lá na TV Cultura, no lendário programa Cartão Verde. Vamos ouvir aqui o que disse o Mauro e aí a gente já comenta. Um detalhe que é curioso, como está se falando do Bruno Henrique, é óbvio que é um absurdo que se demore tanto a definir a situação do cara. Agora, nessa terça-feira, dia 4, faz 2 meses que ele foi suspenso e está com efeito suspensivo. Mas essa é a tônica do STJD. O Alan também está jogando com efeito suspensivo do Palmeiras. E 2 jogadores do Palmeiras já foram colocados para serem julgados por supostas ofensas ao árbitro depois do jogo com o Flamengo. O Piquerez, que foi até expulso, e o Gustavo Gomes. E não tem data de julgamento. O STJD é assim. É provável que faça isso nas últimas rodadas, que aí todos os holofotes se voltam para o tribunal, e aí de repente absolve um, absolve o outro, e todo mundo joga. Isso já aconteceu várias vezes. Passa pano para todo mundo. Ou pune um ou outro, fica uma confusão danada. Mas tem mais gente jogando assim, as pessoas não estão se tocando. O Alan está jogando com efeito suspensivo. Foi expulso contra o Fluminense, foi julgado, pegou 2 jogos, cumpriu um, o Palmeiras foi lá e meteu o efeito suspensivo, como o Flamengo pegou também. Gente, efeito suspensivo no futebol brasileiro acontece desde sempre. É que o não... Sim, agora vejam o Vladir Lemos tentando colocar um contexto. Mas o contexto do Bruno Henrique é diferente, tenta dizer o Vladir. Não é bom que exista, é evidente que não é bom. Mas isso já é assim há muito tempo. Há muito tempo. E não vai mudar. Não vai mudar. Porque fica uma narrativa como se fosse uma exclusividade do Flamengo. Não é. Não. Não é. Não é essa a narrativa, Mauro. A narrativa é que o caso do Bruno Henrique tem um contexto absolutamente diferente do caso do Alan, que foi expulso por uma jogada brusca de força excessiva, foi punido com cartão amarelo no jogo, segundo cartão amarelo, vermelho, pegou 2 jogos de suspensão, cumpriu um. O Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo depois de muito tempo. E o Alan tá jogando com esse efeito. O Bruno Henrique foi condenado pelo STJD, o Flamengo, com a sua defesa, conseguiu, a defesa do jogador conseguiu, no caso, o efeito suspensivo e ele tá jogando normalmente. E aí a questão da equivalência de comparar um cara que foi condenado por supostamente ter tomado um cartão de forma intencional para beneficiar um suposto esquema de apostas, que envolvia inclusive familiares, com um jogador que foi expulso dentro de campo e pegou 2 jogos de suspensão e deve um para a justiça, digamos assim. É você pegar um caso que aconteceu fora de campo para beneficiar terceiros, para supostamente beneficiar terceiros, com um caso de campo. Não há equivalência nos 2 casos, na comparação. O Gustavo Gomes e o Piquerez, que ele cita no texto dele, e também nesse comentário a gente vai ver, falaram besteira, fizeram acusações, tem que ser punidos também. Tem que ser punidos também. Agora, o caso do Bruno Henrique não é porque é o Flamengo. Eu prefiro não acreditar nisso. Prefiro não acreditar que a demora... O segundo julgamento já teve 2 adiamentos. E vai ocorrer agora no dia 10, na segunda-feira. 2. Uma demora absurda. Se arrastou por quase aí o ano inteiro. Desde quando saiu a acusação. Sabe, não há... Me desculpe, não há como comparar os 2 casos.
Não há. E o querido Vladir Lemos tentou contextualizar e comentar, mas o Mauro acabou indo embora ali no comentário. Vamos continuar assistindo aqui. Não é. Não, o Vasco da Gama fez uma final de campeonato brasileiro com um jogador que foi expulso. Não, Primeiro jogo contra o Palmeiras, o Edmundo tomou um cartão amarelo, o Eurico Miranda falou para ele ser expulso, ele forçou a expulsão, conseguiu, jogou e foi campeão. Caramba, gente, foi há 28 anos. 28 anos. Então isso... Cara, diante desse pensamento, então me parece que os jogadores no futebol brasileiro podem cometer qualquer tipo de crime, de infração, seja dentro de campo, seja fora, que há o efeito suspensivo. E aí o cara pode jogar tranquilamente. É isso que o Mauro quis dizer? O futebol ele é assim. Então, não é um caso específico. É óbvio que está errado. E eu acho que tem mais. Já falei, repito. O Bruno Henrique, o artigo em que ele foi colocado, ele pegou 12 jogos. O máximo é 24. Eu acho que ele tinha que pegar 24 jogos. Correto, concordo plenamente. Na minha opinião, ele não deveria estar jogando. Como o Alan deveria cumprir os 2 jogos de suspensão. São 2 jogos. Efeito suspensivo não deveria. É, que o Bruno Henrique está envolvido num caso diferente do Alan, né? Eu acho que não... Desculpa, eu acho que não tem a mínima comparação. Deveria existir, mas existe. A lei dá essa brecha. Aí tem 2 jogadores indiciados do Palmeiras. Também, quando vai ser julgado? Ninguém sabe. Você pode empurrar com a barriga até para ser julgado pro ano que vem. Bom, daí a opinião do Mauro, dizendo no cartão verde sobre essa questão, na qual eu discordo. Discordo porque, na minha visão, não há argumento para você colocar na mesma frase o que aconteceu com o Alan e o que aconteceu com o Bruno Henrique. E querer comparar os efeitos suspensivos de ambos. O Bruno Henrique está jogando, na minha visão, é errado. Na minha visão, é errado. O Bruno Henrique não deveria estar jogando. O Bruno Henrique deveria ter sido... Foi punido e deveria estar cumprindo a pena na qual ele foi enquadrado. E aí cabe a você achar que 12 jogos é pouco, eu também acho. Como disse o Mauro no artigo que ele foi enquadrado, a pena máxima prevê 24 jogos. Tinha que estar cumprindo os 24 jogos e com isso estaria fora da temporada. E me chama a atenção só a demora do STJD em julgar um caso tão específico e de tanta urgência como esse caso do Bruno Henrique. Que não há, repito, comparação com o caso do Alan, com o caso do Piquerez e com o caso do Gomes. Me desculpe, não tem como colocar tudo no mesmo balaio. Não tem. E do jeito que o Mauro escreveu na coluna dele, com o título, e como ele falou aqui, parece que são casos iguais. E não são. Não são. Cada um tem a sua complexidade. E o querido Vladir Lemos, apresentador do Cartão Verde, tentou contextualizar ali, mas não foi possível porque o Mauro continuou o seu comentário. Eu não vi o corte inteiro, não vi o programa inteiro. Não sei se eles debateram a respeito desse contexto que traz o caso Bruno Henrique, mas do jeito que eu vi aqui e do jeito que está no texto do Mauro, na sua coluna no UOL, na qual eu li, eu entendo o ponto dele, do efeito suspensivo, de privilegiar, de o STJD demorar, alongar. Isso acontece em todo campeonato e é errado. Ele tá certo nesse ponto. É errado mesmo. O STJD sempre aparece no final do campeonato, né? Pra julgar N supostas irregularidades que acontecem durante o torneio. E aí o torcedor vai lembrar de um específico caso que aconteceu com o seu time, que prejudicou o seu time, beneficiou o seu rival, enfim, vira uma discussão que camba pro clubismo. Como, na minha opinião, do jeito que o Mauro colocou aqui, acaba sendo contraproducente pro debate. Porque, repito, não há contexto entre os dois casos, não há similaridade, não há equivalência entre o caso Alan, entre o caso Bruno Henrique. O caso Alan foi um caso dentro de campo. O Alan tomou 2 jogos, cumpriu 1. O Bruno Henrique foi condenado pelo STJD por supostamente forçar um cartão amarelo e beneficiar um suposto esquema de apostas que envolveria os seus familiares. É um caso muito diferente do caso do Alan e do próprio Piquerez e do Gomes. Então, nessa, o Mauro César, na minha opinião, não tem razão. E eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Você acha que há comparações?
Você acha que há similaridades entre ambos os casos citados? Comente aí embaixo, quero saber sua opinião, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e hypar este conteúdo, porque ajuda muito no crescimento do nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? A gente volta amanhã para falar um pouco mais sobre Palmeiras e Santos, expectativa para esse jogo, e também tem o vídeo de pós-jogo aqui, beleza? Um grande abraço a todos e avante palestra.